Por que alguns câmbios automáticos não dá conserto? Seja bem-vindo, meus amigos, a mais um vídeo, né, promovido pela Chicão Câmbios. Eu tive um pouco afastado, né, porque eu tô com um problema de saúde, tá? Eu peguei uma sinusite forte e aí estou fazendo um tratamento, mas vou tentar trazer hoje um vídeo para vocês em uma experiência que a gente passou aí há 2 semanas atrás, né? Como vocês sabem, eu presto assessoria aí para o pessoal, né? Porque às vezes tem assim, faz de tudo, mas não chega uma hora que não tem mais para onde ir, né? Aí entra em contato comigo e aí a gente faz um trabalho em conjunto, né? Aí, nesse caso aí, foi acho que se eu não me engano, foi um Sorento, né? Ou Sorrento, não sei bem qual é a pronúncia certa. Esse veículo, ele estava, né, com o câmbio apresentando, acho que trancos, né? E quando ia fazer uma ultrapassagem, o mesmo desligava, né? E parece que também não aplicava a marcha ré, né? E aí, como de plástico, você já sabe, a gente precisa primeiro ver, fazer o quê? Ah, eu acho que tinha um DTC relacionado a sensores de turbina, né? Nesse caso, o câmbio em si parece que é o RE5R05A. Ele vai no Hyundai, Kia e Nissan, né? Então é um câmbio longitudinal, né? Um câmbio grande. Aí vocês vão ver, como vocês viram aí na própria tela, né? É um câmbio grande. Então, a gente foi trabalhar em cima desse câmbio aí, né? Para tentar descobrir o que é que estava acontecendo, né? Deu trabalho, viu, pessoal? Deu trabalho. Porque era assim, várias falhas ao mesmo tempo e a gente não estava conseguindo entender de onde é que vinha aquelas falhas. Por quê? Quando eu digo para vocês que vocês precisam entender a estratégia de funcionamento de um câmbio automático, eu estou sempre alertando, né? Alertando que é complicado a gente tentar consertar um câmbio se a gente não sabe como é que é a estratégia dele. Então, para mim chegar aí para vocês no final falar o porquê tem câmbios que não dá conserto, vocês vão entender o motivo, né? Nesse caso, como a gente tinha duas falhas, a primeira eu falei para ele, vamos resolver por etapa, né? Então vamos resolver primeiro a parte de que não está acendendo as luzes do console e ao mesmo tempo não está marcando no painel e aí parece que as luzes de ré não acendiam, né? Ou seja, não entrava ré, né? Aí, opa, nesse processo levou-se um bom tempo, né? Porque o que acontece? Esse sistema é um pouco complexo que vai nesse câmbio, tá, pessoal? Ele tem dois modelos que tem módulo interno e módulo externo. Quando tem um módulo interno, é um módulo só com dois módulos juntos, mais ou menos assim, né? O exemplo, né? Agora, quando é módulo externo, a gente tem o TCM do lado de fora e temos um módulo do corpo de válvula lá internamente, né? Diretamente no corpo de válvula, né? Isso faz o quê? Isso acaba atrapalhando a gente na hora de tentar fazer uma análise de diagnóstico. Isso mesmo, porque eu tentei usar como referência um manual que tem o módulo interno, ou seja, um módulo só, né? Só que aí não batia muito bem a pinagem e tal, devido ser uma configuração um pouco diferente. Então eu peguei o quê? Eu peguei o veículo da Nissan, por exemplo, né? Para poder fazer a análise. E com isso, como a gente suspeitava ali que às vezes estava dando um outro DTC também relacionado à seletora, né? E aí a gente desmontou, acho que eu já tenho até um vídeo falando sobre a seletora aí, a gente desmontou a seletora, estava tudo ok. Aí a gente fala, não, agora vamos bater chicote, né? Vamos bater chicote, vamos ver se esse sinal está chegando lá no módulo, né? Aí vamos fazer a interpretação, como é que o módulo mandava as informações, né? O módulo interno, o que vai em cima do corpo de válvula, para o TCM, através da seletora. Então a gente viu que estava chegando em pinos errados, ou seja, pontos errados. Então, ou seja, uma informação aqui boa para vocês, se vocês pegarem esse câmbio aí, né, o RE, alguns manuais, no caso no da TSG não, mas se a gente de repente vai pegar o manual aí, seja pela Simples ou qualquer uma outra dessas empresas, né, que fornece manual,
vai ter umas nomenclaturas lá, vai ter a pinagem do módulo e próximo ali à pinagem tem um outro número. Nesse caso desse câmbio aí, ele tem em todos os pinos, tem uma parte que tem 1, tem 2 e tem 3. Isso quer dizer o quê? Quando o módulo é externo, né? Quando o módulo é externo, que é o caso do exemplo do nosso carro que estava mexendo, a gente tem 3 conectores lá. A gente tem um conector branco, um conector cinza e um conector verde. Então como é que a gente fez para numerar, já que lá no manual não estava escrito branco, cinza e nem verde. Lá estava 1, 2, 3. Então a gente procurou pela alimentação. Você vê, é quase uma verdadeira aula para vocês, tá? Então a gente procurou pela alimentação. No conector cinza, a gente teria que ter 2 alimentações pós-ignição, né? Então a gente foi lá, bateu a numeração certinha. Opa, beleza. Então vamos numerar esse aqui como número 2. Aí a gente pegou uma referência, eu acho que de uma solenoide. E aí a gente conferiu e falou, opa, tá no número 3. E assim, e o demais ficou como número 1, né? E aí foi que a gente foi trabalhando. Pessoal, foi mais de uma semana trabalhando em cima desse carro aí. Então, aí, eu sei que resumindo, eu mais o mecânico e o dono da oficina, falou, ó, vou fazer um negócio aqui que não é certo, um procedimento que não é certo. Mas vamos ver, para ver se dá certo. Porque assim, a gente mediu continuidade de tudo e estava tudo funcionando. Eu vou falar, então, só que quando chegava no pino do módulo, esse sinal não chegava. Caramba. Aí tinha um conector intermediário. Aí no conector intermediário estava chegando, só que lá no módulo não ia. Então tem coisa errada aí, né? Então vamos fazer assim, ó, vamos cortar esse fio e vamos ver se o sinal está chegando aqui no fio. Aí quando fez isso, o sinal estava chegando no fio. Eu falei, opa, então tem coisa errada. Ou o módulo está fazendo um chaveamento invertido, né? Ou tem alguma coisa invertida no câmbio, alguém tentou fazer algum serviço em um outro lugar e com isso acabou invertendo o fio, né? Aí, por coincidência, ele falou, pô, peraí, se esse aqui era para ter sinal e não tem, quando eu encostei o sinal apareceu, então vamos ver o outro fio que correspondia ali à marcha ré, vou cortar ele também e vou inverter. Aí ele fez isso. Aí ele inverteu um pelo outro, opa, voltou a funcionar tudo, as luzes acendeu tudo, a marcha ré aplicou, as luzes de ré voltou a acender, então vocês verem. Não é mas você sabe que aí tem um erro, porque se o certo é para entrar cada um no seu pino ideal, mas não está entrando, então tem um erro, né? Aí beleza, vamos seguir, né? Aí, tranquilo, vamos seguir. Aí a gente falou, ó, foi alguma coisa invertida aí, vai funcionar assim, vai funcionar. Aí eu vou para o próximo defeito, né? Que é justamente aquele quando vai fazer uma ultrapassagem, de repente ele desliga, né? Situação perigosa, né? Aí analisando como estava dando sensor do eixo de turbina, eu falei, então vamos analisar ali os parâmetros da rotação do eixo de turbina, né? E estava meio louco a rotação lá. Tinha hora que marcava, tinha hora que não marcava, tinha hora que ficava congelado. Isso a gente faz o quê? Fazendo a comparação com a rotação do motor, né? Com a do eixo de turbina, né? Então tinha hora que marcava, tinha hora que não marcava, e tinha hora que ficava congelada a informação. Se acelera, porque assim, nesse caso ali, o veículo estava funcionando beleza. Depois que a gente resolveu a questão da ré tal, tirou o veículo de emergência e ele estava funcionando tranquilo, lógico. Não poderia pisar forte. Se vocês mantivessem aquela aceleração normal, ele ia até para os Estados Unidos. Agora, se precisasse de uma retomada forte, aí nesse momento ele apagava, né? E aí a gente fez esses testes de estrada, observando no scanner, se o lock-up iria aplicar, né? Mas a gente via que a rotação do motor estava subindo e a do eixo de turbina estava parada, caramba. Aí chegava uma hora que ela pegava, mas aí o carro já morria, né? Falei, cara, esse vai dar trabalho, né? Como deu mesmo, né? Aí, outra novidade para vocês, né? No caso desse câmbio aí, né? O RE5R05A, ele tem 2 sensores de turbina. 2 sensores, para atrapalhar, né? Para ajudar. Ele tem 2 sensores de turbina. E qual é a estratégia de funcionamento desses sensores? O sensor 1, que se eu não me engano é o sensor mais alto, se vocês pegarem esse manual, vocês vão ver que lá vai ter 2 sensores diretamente na placa do corpo de válvula. Vai ter um mais baixinho e um pouco mais alto. O mais alto, se eu não me engano, é o número 1. E o mais baixo é o número 2.
O número um, ele faz uma leitura de rotação da lei de 0 até, mais ou menos, a chegar a aplicar a quarta marcha. Aí, nisso aí, o módulo já ignora a leitura do número um e passa a fazer a leitura do número 2. Aí ele vai de quarta até sucessivamente, né? Então, o que acontece? O número um estava falhando de início, e às vezes quando o número 2 ia pegar, o carro morria. Então eu falei, não tá fácil. Então, ou seja, como é um conjunto encapsulado de 2 sensores numa peça só, e o meu cliente lá, ele tinha um outro o corpo de válvula, troca os sensores aí, né, pra gente fazer o teste, né? Felizmente tem hora que a gente tem que ficar trocando peça, pessoal. Então não tem jeito. Aí trocou, opa, vamos fazer o teste de estrada. O defeito persistiu. Ou seja, é muita coincidência ser 2 sensores, 2 conjuntos de sensor tá com defeito. Eu falei, tá, o defeito não vai estar no sensor. O defeito vai estar nesse módulo interno aí que está no corpo de válvula. Aí a gente analisando. Nossa, olha pessoal, pensa num câmbio meio chato e confuso, viu? A gente via que 2 sinais do sensor iam diretamente nos pinos do módulo do TCM. E aí o sinal chegava lá, só que o outro sinal de um sensor passava pelo módulo interno, lá do corpo de válvula, para depois ir num outro pino lá no TCM. Só que quando chegava lá, esse sinal não estava chegando num outro pino diferente. Falei, caramba. Aí vocês já imaginaram como é que complica, né? Aí, resumindo, a questão do título, porque tem câmbio automático que não dá conserto. Resumindo, pessoal, de tanto tira e põe, acabou danificando o chicote lá do corpo de válvula. Ele se destruiu tudo. E aí, esse chicote não é mosca branca, é mosca amarela, verde, é um conjunto de mosca. Você não acha. E com muita pesquisa, achou-se um corpo de válvula completo com um chicote, só que muito caro. O cara estava pedindo 10 mil reais. E aí? E agora? Aí a solução foi comprar um outro câmbio, né? Um outro câmbio completo. Beleza, comprou, colocou, opa, funcionou tudo 100%. Nos dizendo que o problema estava onde? No módulo interno do corpo de válvula. Então, ou seja, você via tudo certinho, você via toda a alimentação, toda a configuração, estava dando tudo certo. Só que na hora dentro, inclusive, para vocês terem uma ideia, foi refeito os cortes dos fios, foi colocado tudo na posição original, e aí, ó, funcionou tudo 100%. Então vocês veem como é que as coisas é complicado. Os sensores estavam bons, não era eles que estavam com problema, porque o problema estava indo nesse fiozinho que estava indo dentro desse módulo pequeno e retornando por uma outra saída lá para o módulo TCM que estava causando toda a interferência, esse módulo interno do corpo de válvula, né? Que ele, vocês vão ver lá um módulozinho em cima dele, né? Então, esse deu trabalho. Então, certas vezes a gente é obrigado a trocar o câmbio, por quê? Não porque a parte interna aqui do câmbio não dê conserto, dá. Só que às vezes o corpo de válvula se torna inviável a gente conseguir comprar ele. Então a gente é obrigado a comprar um conjunto completo, que sai bem mais em conta, né? A base de troca, para poder executar o serviço para o cliente e assim mesmo finalizar a nossa tarefa, né? Então, foi feito todo esse processo, todo esse trabalho. Então, como eu falo para vocês, não é fácil trabalhar com câmbio automático. É uma questão que vocês têm que ficar atentos de prazo longo para o cliente. De prazo longo para ele não ficar ali no seu ouvido, a gente está o tempo inteiro perturbando, porque é complicado. Aí você já fica estressado, você não consegue análise. Vai trabalhar com câmbio automático, procura primeiro se tem o material técnico dele, se tem a informação de estratégia. Se não tem em manual, buscar no YouTube para ver se alguém já pegou um câmbio desse e já fez algum vídeo lá, né, explicando mais ou menos como é que sua estratégia, seja em português, seja em inglês, seja em espanhol, para poder aí sim você começar a trabalhar em cima dele, tá, pessoal? Então, foi complicado, mas graças a Deus não foi 100% positivo, porque na hora de colocar lá, né, o meu cliente, acho que o professor ficou um pouco afastado, e aí
normalmente você tem que ir puxando com os parafusinhos, mas sem fazer força, né? Até ele apoiar, né? Ele não falou o que fez, mas infelizmente eu acho que teve uma hora que ele acabou engripando ali. A bucha do compressor diretamente no gargalo da bomba, né? E com isso, deixando o veículo sem pressão. Mas aí, o que ele fez? Pegou o corpo de válvula do câmbio que comprou, que estava bom, colocou no câmbio original, que estava bom, e com isso resolveu a questão do cliente, né? Ele ficou com no prejuízo, né? Porque infelizmente vai ter que o câmbio que ficou usado vai ficar para ele, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido a situação, né? Então, muitas vezes a gente tem câmbio que não dá conserto por causa disso, por causa do preço das peças que se torna inviável, tá? Espero que você tenha entendido, né? Desculpa aí que a garganta não está ajudando muito, mas eu vou demorar um pouco, às vezes, colocar o vídeo, justamente que eu vou achando ali um assunto para vocês. Ultimamente eu tenho vários assuntos aí que olha, dá uns vídeos bons, né? Se vocês gostarem de estratégia, né? E análise de defeito em câmbio automático, né? Então, a informação útil nesse caso foi ficar esperto com o funcionamento, né? Entre os dois módulos, se tiver módulo externo. Se tiver o módulo interno, não, é bem mais fácil. Mas se tiver o módulo interno e o externo, então entender como é que é a nomenclatura dos dois. Se tiver a seletora interna, tentar usar o módulo da TSG como referência para poder saber as pinagens, pelo menos de saída, porque mesmo que a gente não temos um módulo, a representação da seletora na linha Hyundai e Kia, mas a gente tem esse da Nissan que dá para servir como referência, né? Entender a estratégia de funcionamento desses dois sensores, né, de turbina, pois um trabalha até uma determinada velocidade, depois a outra que assume, né? Ficar atento aos manuais na hora para fazer a interpretação dos conectores e com certeza vocês vão ter um sucesso bem aprimorado no trabalho de um câmbio desse aí, tá bom? É um câmbio pesado, é um câmbio ruim de trabalhar com ele, mas se tiver um pouco de jogo de cintura, vocês vão conseguir fazer um bom trabalho, beleza? Eu acho que o vídeo ficou um pouco longo, né? Se vocês gostaram, dê aquele joinha, né? Compartilhe, né? E se inscreva no canal, né? Pois só assim o YouTube recomenda mais os meus vídeos para outras pessoas. Beleza, pessoal? Então, desde já, obrigado a todos e até o próximo vídeo, né? Se Deus assim permitir. Valeu!